The Handmaid's Tale voltou para sua terceira temporada, que chegou completamente diferente da primeira e da segunda. Já foram 4 episódios, 3 lançados já na data de estreia, que foi no dia 5 de junho, e agora a cada semana vai entrar um episódio novo, totalizando 13 ao final da temporada. E hoje a gente vai analisar os pontos que mais se destacaram até agora no retorno de The Handmaid's Tale, depois da vinheta. A segunda temporada de The Handmaid's Tale foi muito criticada por ter pegado pesado na tortura. No entanto, a gente teve um fio de esperança no final, quando a June quase escapou com a filha nos braços, a Nicole. Só que no último segundo ela decidiu entregar a criança a Emily e decidiu ficar em Gilead. E ninguém entendeu nada. Quer dizer, a principal suspeita que se confirmou já no início da terceira temporada foi que ela decidiu ficar na República porque ela não queria deixar a filha Hannah, que tá vivendo com outra família, para trás. A boa notícia é que o showrunner da série, o Bruce Miller, que também é um dos produtores executivos, ouviu as críticas em relação à tortura, e nessa terceira temporada, pelo menos até agora, a gente não foi obrigada a presenciar nada de pesado. Tem uma cena que dá a entender que a June foi torturada porque ela aparece com os pés machucados limpando o chão. Realmente seria bem estranho se do nada as punições desaparecessem de Gilead, mas pelo menos ficou entendido que o público não é obrigado a presenciar essas cenas tão pesadas numa história que já tem uma carga muito forte. E o melhor é que finalmente a resistência se tornou o mote da série. Eu, particularmente, estava muito ansiosa por esse momento. Eu não tinha lido o livro ainda quando eu vi a primeira temporada. Achei que as aias iam se rebelar no meio da temporada, que não aconteceu. E na segunda também a gente percebeu alguns focos de resistência, mas nada que superasse a opressão extrema do sistema sobre as mulheres na República de Gilead. Então quem tá acompanhando a série viu que a June foi morar como aia na casa do Joseph Lawrence, que foi o último comandante ao qual a Emily serviu e que ajudou ela a escapar. Mas nós vamos falar sobre ele mais na frente. O legal é que na casa dele tem mais de uma Marta. Lá na casa do Fred tinha só uma e agora são 2. E elas funcionam como um foco de resistência porque elas recebem outras Martas e também as ajudam a fugir. E não é só pro Canadá. Agora a gente descobriu que existem pontos dos Estados Unidos que foram tomados por rebeldes, como é o caso de Chicago, para onde as Martas da casa do Joseph tentaram mandar outras Martas. O Hulu, que é o streaming que produz e exibe a série nos Estados Unidos, divulgou um mapa no Instagram antes mesmo da terceira temporada estrear, mostrando como está os Estados Unidos. Tem uma região mais central, que foi dominada pela República de Gilead. A maior parte são as colônias, e tem uma camada mais no centro ali pro oeste, que é onde vivem as famílias que a gente vem acompanhando ao longo das primeiras temporadas. Mas as bordas dos Estados Unidos já foram dominadas pelos rebeldes e tem campos de conflito. Ou seja, o Canadá não é a única rota de fuga possível para quem quer fugir de Gilead. O ponto mais tocante para mim até o momento foi a chegada da Emily no Canadá. Ela consegue fugir com a Nicole e finalmente reencontra a sua esposa e o seu filho. Quando a Moira chegou no Canadá, ela parecia estar menos traumatizada que a Emily. Até porque ela conseguiu fugir do Centro Vermelho, né? Foi trabalhar lá naquela parte como prostituta, que também foi muito pesado, tenho certeza. Mas a personagem sempre demonstrou muita força. Mas por mais que a Emily tivesse sido até o momento o símbolo maior de resistência para todas as aias, ela passou por muita coisa. Ela teve seu clitóris retirado como punição por ter tido relação homossexual com outra aia. Foi mandada para as colônias, que é um lugar terrível, suscetível a doença, onde a maioria das pessoas que vão para lá ficam só esperando o momento da morte. Fora todas as cerimônias e o tempo terrível que ela passou como aia. Ela tá muito traumatizada, ela chega assustada, tem medo de ligar para a esposa e ser rejeitada. E no 4º episódio a gente finalmente viu o reencontro dela com o filho. O menino tá grande, mas ele não esqueceu a mãe, até porque a outra mãe fez questão de colocar várias fotos da Emily, manter a história dela viva. Acho que a cena mais emocionante até agora foi o momento em que ele pede pra que ela leia uma historinha de dinossauro antes dele dormir. E ele vê que ela tá muito emocionada pra continuar a leitura e o próprio menininho continua lendo, enquanto as 2 mães choram muito emocionadas. Não dá pra saber ainda se a Emily e a esposa vão voltar a ser um casal. As 2 ainda estão no momento ali de estranhamento, a esposa dando espaço pra Emily se abrir. Ela ainda tá muito assustada, muito fechada, fala pouco. Então eu acho que o arco mais interessante, na verdade, dessa terceira temporada vai ser acompanhar a trajetória da Emily nesse retorno à família e à liberdade. A June e a Serena finalmente entenderam que elas não têm que ser inimigas, pelo contrário, que as 2 são oprimidas, sofrem violência na mão dos homens e que a República de Gilead não é um lugar seguro pra nenhuma mulher. Então, finalmente elas estão unidas, claro que cada uma na sua posição, mas a June tá muito mais cara de pau, provocadora, não só com a Serena, com o próprio Fred também. Na casa do Joseph, ela tentou ser um pouco mais ousada, mas ele pôs limite e ela respeitou, porque ela tem aprendido a hora de baixar a cabeça e a hora de falar. A June meio que tá numa de não tem nada a perder, mas também não quer ir embora
embora daqui sem a minha filha. Porque a Serena, depois de ter sido punida pelo Fred, né, perdeu o dedo, foi morar com a mãe dela, que ficou o tempo inteiro tentando pôr na cabeça da filha que ela tinha que voltar com o marido, apesar de tudo, porque as mulheres têm que ser casadas. Coisas que ouvimos muito bem na sociedade atual, mas com o conservadorismo exacerbado de Gilead fica muito mais na cara. Não importa o que o seu marido faça com você. O casamento é sagrado, você tem que ficar com ele. Então ela meio que volta pra casa do Fred, mas muito fragilizada por ter deixado a Nicole embora. A Junie não foi junto, então no primeiro momento ela se sente traída. Mas nesse quarto episódio a gente viu ela dando informações sobre onde a Junie pode pelo menos ver a filha Hannah, porque ela finalmente entende o sofrimento de uma mãe de ficar longe da própria filha. Realmente, os 3 primeiros episódios foram muito introdutórios. O episódio mais rico foi esse quarto. Tem uma cena que as duas dividem um cigarro e conversam bastante. Então parece que finalmente elas deram as mãos. Lógico, ainda tem espaço para conflito. A Serena não tá satisfeita com a ida da Nicole pro Canadá sem a mãe biológica, mas acredito que finalmente a série vai mostrar como duas mulheres unidas, não só duas, né? Mas como é poderoso quando as mulheres se unem. Quando elas percebem que a sociedade cria vários mecanismos para que elas se odeiem, para que elas compitam. Porque, gente, as mulheres unidas são uma força que ninguém pode segurar. E isso vale para nós, atualmente no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país. A sociedade insiste em fazer com que a gente se odeie e fique afastado. Mas é a nossa união que vai nos salvar e tornar a sociedade melhor. E a esperança é que essa terceira temporada mostre isso em Gilead. E um ponto que é uma grande interrogação é o Joseph Lawrence. Ele ajudou a Emily a fugir, quase ajudou a Junie, ela que não quis ir. Então ela chegou na casa dele um pouco saidinha, achando que ele era um aliado, e ele logo se mostrou um opressor como todos os outros. Inclusive foi ele quem criou as colônias. A gente já fica sabendo disso no final da segunda temporada. Só que como ele ajuda a Emily a fugir, ficamos meio em dúvida de qual é a dele. A Junie tenta perguntar pro Fred qual que é a situação, o que ele pode contar sobre o Joseph, pra ela poder lidar melhor com ele. E o Fred fala, olha, ninguém consegue entender qual é a dele, mas ele é um cara muito poderoso. Ao mesmo tempo que ele é estúpido com as Martas, ele meio que faz vista grossa pro movimento de resistência que elas têm ali. Ele falou pra Junie que se afeiçoou pela Emily porque ela é muito inteligente e que sua inteligência podia ser de grande utilidade para a humanidade. Ele fica com esse discurso de como se ele fosse um salvador dos seres humanos, que ele participou da criação da República de Gilead como uma forma de salvar o problema da falta de fertilidade. Ele sente mesmo como se ele fosse praticamente um messias, salvando toda a raça humana. E que como a Emily poderia trazer benefícios para a sociedade, ele a libertou. Mas é esse mesmo discurso que faz com que ele oprima tantas outras pessoas. Então vamos acompanhando os próximos episódios, que tem muita coisa pra acontecer. E já deu pra perceber que realmente a terceira temporada de The Handmaid's Tale tá completamente diferente das outras. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. A gente também tá publicando os vídeos no IGTV. Então se você está assistindo pelo Instagram, vai lá no YouTube, /Trigêmeasouça e se inscrever. Se você está assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram também, @Trigêmeasouça e acompanhar o nosso conteúdo. E seguimos acompanhando juntos The Handmaid's Tale.